Bom, existe uma mensagem que o Senhor confiou em minha vida, que eu tenho certeza que confiou nas suas mãos também, que é uma mensagem sobre um convite. Um convite que o Senhor deixou para mim e para você que é cristão, um convite de se tornar um discípulo dele. Como assim, Teixeirinha? Todas as pessoas não são discípulos de Jesus? Negativo. Nem todas as pessoas são verdadeiros discípulos de Jesus. Algumas pessoas fazem parte da multidão, são apenas um seguidor qualquer, e outros tipos de pessoas são discípulos verdadeiros. Mas qual é a diferença entre os dois? A multidão, as pessoas que querem simplesmente seguir a Jesus, elas querem basicamente aquilo que Jesus tem para oferecer: cura, sinais, libertações. Essas pessoas desejam apenas isto. Essas pessoas não querem compromisso, assim, sabe, de ensinar as outras pessoas. Essas pessoas se isentam de compromisso. Mas essas pessoas, verdadeiros discípulos, esses aqui têm uma motivação totalmente diferente. A motivação desses não é como esses que são ter aquilo que Jesus tem para oferecer. Esses aqui querem ser como Jesus. Esses aqui têm a motivação de se parecer como Jesus todos os dias da vida dele. Esses aqui tomaram a própria cruz e se negam todos os dias, porque eles querem se parecer mais com Cristo. Esses aqui têm Jesus como referência máxima em suas vidas. Esses aqui erram, esses aqui pecam também. Não muito diferente desses aqui. Mas os discípulos, eles se arrependem verdadeiramente. Os discípulos vivem uma vida de sobrenatural. Não porque eles são mais especiais, mas porque eles têm um compromisso maior com o Senhor. Não porque eles são mais especiais, porque em Atos tem um versículo que diz que Deus não age com favoritismo com ninguém. Então, não é porque eles são mais amados, mas eles são mais espirituais. Eles têm uma motivação que as outras pessoas não possuem. E esse é um convite que o Senhor estende a você, que estende a mim, que estende às todas as outras pessoas. Seja o meu discípulo e não apenas um seguidor. Escolha se parecer comigo todos os dias. E não apenas deseje ter aquilo que eu posso oferecer a você, que são curas, milagres, sinais, libertações. Um discípulo vive uma vida de sobrenatural. Um discípulo vive uma vida de intimidade com o Senhor todos os dias. O discípulo vive uma vida de crescimento. O discípulo vive uma vida de renúncias. Eu quero ler um versículo aqui com vocês que vai definir exatamente isso. O versículo é Lucas 9, 23, que vai dizer o seguinte: E Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. De novo. Vou ler de novo, só para vocês registrarem isso. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negue-se a si mesmo? Renuncie a você. Renuncie os seus próprios desejos. Renuncie os seus desejos da carne. Renuncie as suas vontades. Renuncie os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos, para ver os sonhos do Senhor. Para ver os objetivos do Senhor. Para ver a vida que o Senhor tem para oferecer a você. Então negue-se a si mesmo. Cara, isso é muito difícil. Aqui entre a gente, é muito difícil a gente negar a si mesmo. A gente negar os nossos prazeres, as nossas vontades, é muito difícil. Mas tá tudo bem, o Senhor sabe que é difícil. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. O que é essa? Tomar diariamente a sua cruz. Porque cada um de nós temos uma dificuldade ímpar, uma dificuldade que é só nossa. Nós temos algo a esconder. Vamos lá. E o Senhor fala que nós precisamos tomar essa cruz. Nós precisamos tomar essa dificuldade nas nossas costas e falar: cara, você não vai me deixar para trás. Você não vai me deixar aqui, eu vou seguir a Cristo. Você vai colocar isso e vai ir. E vai seguir. E vai viver a vida com Cristo. E siga-me. E siga-me verdadeiramente. E existe algo muito ímpar também dos discípulos e da multidão. Os discípulos, eles recebem uma dádiva, que é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dos discípulos e os discípulos agem com o Espírito Santo. Os discípulos caminham com o Espírito Santo. Os discípulos têm o fruto do Espírito Santo.
Quais são os frutos? Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade e outras coisas mais. Pois é, os discípulos caminham com o Espírito Santo. Para você que não sabe o que é o Espírito Santo, ou para você que não entende a diferença do Espírito Santo, o que seria uma vida com e sem o Espírito Santo, eu vou explicar para vocês rapidinho, para vocês entenderem e tentarem visualizar o que seria uma vida sem isso. O Espírito Santo basicamente é o auxiliador das nossas vidas. O Espírito Santo é aquela pessoa que está do nosso lado todos os dias, nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida, nos ajudando a se parecer mais com Cristo. Essa é uma explicação rápida, tá? Se eu for aqui, vai um vídeo, uma série só sobre o Espírito Santo. Então essa é uma explicação rápida sobre o que é e a função do Espírito Santo. Eu gostaria de... E na Bíblia a gente consegue ter uma noção, basicamente, de um antes e um depois da vida dos discípulos com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo. Vou ilustrar aqui através da vida de Pedro. Pedro, antes do Espírito Santo, era uma pessoa covarde. Ele negou Jesus 3 vezes porque estava com medo de morrer. Depois do Espírito Santo, Pedro foi preso milhares de vezes. Depois do Espírito Santo, Pedro foi preso inúmeras vezes. Correu o risco de morte e morreu também de uma forma inquestionável, de uma forma que você vê e fala, meu Deus do céu, como que esse apóstolo, como esse discípulo morreu dessa forma? Pedro, antes do Espírito Santo, não curava, não agia com os milagres e prodígios de maravilha. Depois, a sombra de Pedro curava. Antes do Espírito Santo, Pedro não era ousado. Depois do Espírito Santo, Pedro era ousado e corajoso. Tudo isso está nos evangelhos, tá? Você não precisa acreditar em mim, não. Depois vocês vão ler os evangelhos, Mateus, Lucas, vocês vão ter a dimensão do que eram os discípulos antes do Espírito Santo. E depois, em Atos 2 em diante, vocês vão ter a percepção de como ficou os discípulos, os apóstolos, depois da descida, depois que o Espírito Santo se apossou de cada um deles. Vai lá conferir, não estou falando pra você acreditar em mim não, mas isso demonstra o que é realmente um discípulo. O discípulo é acompanhado de boas obras. O discípulo é acompanhado de uma boa conduta. Um discípulo é acompanhado de se parecer com o mestre todos os dias de sua vida. E gente, esse é o convite que eu falo para vocês. Ser discípulo não é fácil, demora, é dolorido. Mas cara, vale a pena. Os discípulos viverão coisas extraordinárias com Jesus. A multidão não. Vale a pena renunciar todos os dias da nossa vida por amor a Cristo. Vale a pena a gente renunciar às nossas carnalidades todos os dias, por mais que seja fácil. Por mais que a gente vai errar algumas vezes, a gente vai falhar algumas vezes, mas vale a pena a gente se arrepender. Vale a pena a gente cumprir princípios, porque os princípios não existem para nos proibir de coisas. Os princípios existem para nos proteger de consequências talvez eternas. Então nós precisamos ser discípulos de Jesus. É um convite que eu faço a você. Quer ser um discípulo de Jesus? Senta hoje na sua casa, fecha a porta e fala, Jesus, eu quero ser um discípulo. Eu quero viver uma vida pautada na Tua Palavra. Eu quero viver uma vida no qual o Senhor é sagrado. Eu quero viver uma vida no qual eu vou gerar testemunhos. Faça essa oração em casa e eu tenho certeza que a partir desse dia você vai viver coisas doloridas, mas depois coisas extraordinárias.